Abençoa a obra aqui, Senhor. Abençoa o nosso irmão, o irmão Graham. Deus, dá-lhe palavras de sabedoria esta noite no programa de rádio, que ele possa sacudir o povo por pregar a palavra. Concede-o, Senhor. E que pecadores chorem, se ajoelhem nos seus quartos e deem os seus corações a Cristo. Se houver alguns incrédulos aqui esta manhã, ou alguns que não têm aceitado a Cristo, que eles venham também. E agora, dá começo a um reavivamento nos corações das pessoas esta manhã, Senhor. Que este seja um tempo de renovação, um tempo quando o Espírito será renovado. E, ó Pai, nós suplicamos isto desta maneira. Vem nos tomar pela mão cada um de nós. Desce-nos por esta senda aqui. Mostra-nos este grande quadro que está colocado em ordem aqui, revelando os teus segredos aos corações dos santos esta manhã, que nós possamos ver o que está aqui fora, bem diante de nós. Enquanto nós descemos então, Senhor, na armadura de Deus, que possamos ir como soldados corajosos para encarar o inimigo. Porém, como poderíamos encará-lo a menos que nós soubéssemos as técnicas dele? E ajuda-nos esta manhã a entender e mostra-nos o primeiro plano dele lá, de maneira que nós saibamos onde encontrá-lo, pois nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Precisamos de Ti, Senhor, para a hora em que vivemos, mais do que os outros precisaram em suas eras. Estamos vivendo no fim de todas as coisas. Quando o Senhor está manifestando sua plenitude e quando Satanás também está manifestando sua plenitude. Conceda-nos a vitória sobre todas as coisas e que possamos continuar enxergando, anunciando esta mensagem que o Senhor já tem manifestado.
em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Coisa estranha. A manifestação de Deus em todos os tempos foi uma coisa estranha. Eles tinham escrituras que lhes avisavam daquele dia, daquela manifestação. E mesmo quando aquilo aconteceu, era estranho para eles. O estranho é aquilo que é fora do comum, algo desusado, anormal, coisa estranha, misterioso. Então, quando Deus faz alguma coisa, até parece que Ele nunca fez aquilo. As pessoas nunca perceberam o que foi feito anterior. Em cada manifestação dele. Então se torna uma coisa fora do comum. E Deus está acostumado a fazer aquilo. Não é estranho, mas é estranho para o povo, porque o povo não percebe cada vez que Deus manifesta. Se eles tivessem percebido com Noé, quando chegasse a Cristo, eles não veriam, ó, isso daí é estranho, que manifestação estranha é esta? Você conhece ele? Você conhece João? Já viu João? A maneira estranha dele atuar, pregar, viver, comer, vestir. Irmãos, não só o profeta, mas parece que a gente vai levando o povo a um certo ponto que nós também temos que vestir diferente, comer diferente. Essa é a nossa maneira, pela Escritura. O homem lá comia coisa natural, nós é o espiritual. É diferente. A veste é diferente. Veste é o que cobre o corpo, veste é o que cobre a vergonha. E a veste que usa o povo de Deus com a palavra do dia é diferente. Ela cobre mesmo. A veste do homem não cobre. Você sabe que quando Deus chegou no jardim do Éden, encontrou o homem com a veste dele, a veste do homem. E eles estavam praticamente nus, porque eles apenas usavam uma folha de figo para tampar suas partes íntimas. E aquilo era tudo que eles conheciam. A voz de Deus no jardim, que era costumeira, toda tarde, se tornou estranha. Ah, ele vai chegar. E a hora que ele falar? E quando ele me chamar? Antes sempre me chamava, eu tinha prazer de dizer, estou aqui, Senhor. A Eva também está aqui. Porque Deus chama o homem. É difícil entender essas coisas, mas Deus chama o homem. A mulher está no homem. Se ela não estiver no homem, ela está perdida, porque Deus chama o homem. Aí eu disse, mas lá na minha casa, diz a mulher, Deus me chamou. Você está em Cristo. Isso tem uma questão da pessoa estar em Cristo. É no homem que Deus te chama. Deus não te chama na mãe. Deus te chama exatamente no homem. Deus, quando veio na terra, ele não era uma mulher, ele era um homem. Deus nunca foi uma mulher. Deus sempre foi um homem. Quando ele apareceu às costas de um homem para Moisés, que Deus é um homem.
Bem, aí vocês conhecem. Mas falando em coisa estranha, se eles tivessem percebido a manifestação de Deus lá atrás, com Noé, então quando Jesus viesse, olha, ele sempre manifesta, é pouca gente, foi só 8 que entrou na arca. Deve chegar alguma mensagem por aí que não vai juntar muita gente, não. E se ajuntar muita gente no início, lá no fim, vai perder. E se o pregador tiver muito prestígio no início, no final ele perde a sua popularidade. Isso é o que o irmão Brana prega. E Jesus foi assim, e Brana foi assim também. O que ele alcançou no início, ele perdeu no fim do ministério. Mas o que ele não tinha no início, ele tinha no fim do ministério. A luz que ele não tinha no início, ele tinha no fim do ministério. Mas o prestígio que ele tinha no início, ele não tinha no fim do ministério. Porque foi perdendo. Se não perdesse, ele não precisava pregar a fase presente do meu ministério. Os pregadores nunca pregaram nada por pregar. Está falando da vida dele. Começou na vida do outro, terminava na vida dele. Cada fase foi assim. A fase presente da vida de Jesus, seu ministério. A fase presente do meu ministério também. Isto é assim. Começa de um jeito, logo vai chegando para o final, aí vem a fase presente. Então, mas sempre foi uma fase presente, mas é a fase inicial, o presente inicial, o presente do meio e o presente do final. É sempre a fase presente do meu ministério. Quando começa, quando tem a primeira etapa, quando tem a segunda etapa no meio, quando tem a terceira etapa finalizando aquele ministério. É uma fase presente. E cada um de nós deveríamos descobrir aquela coisa estranha que está acontecendo, o porquê Jesus começou com um pouco, foi para miríades, que é mais de 10 mil pessoas, e depois ele cai para ninguém no Calvário. Todos me abandonaram. Ele caiu para ninguém no Calvário. Isto cumprindo a Bíblia. Agora, ali estava a parte que chama a atenção, a coisa estranha. A mensagem, sempre quando ela vem, ela chama a atenção da pessoa, ela é muito boa, mas ela vai purificando as pessoas. E a própria mensagem, ela vai mudando a fase dela. Quando chega no final, ela está quase só. Brana, no final, quase só. Se o Brana tivesse vivido mais um ano, nós íamos ter cada tipo de pregação, nós íamos saber de cada sujeira ministerial. Não porque ele ia dedar as pessoas, mas suas pregações estavam caminhando para isso, porque os mistérios estavam sendo revelados e a coisa começaria a ser revelada do mistério desde casa, dos ministérios, e a coisa ia prosseguir, porque o mistério, a coisa estranha da Bíblia já havia sido revelada. Tem coisa... A Bíblia era uma coisa estranha para nós. O que você sabia da Bíblia? Para começar, o batismo nós não sabíamos. Foi preciso, não os unicistas vir falar para nós, que eles vieram só com o batismo em nome de Jesus. Mas foi preciso de um profeta vir e colocar no lugar e dizer: Pai é Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Então, você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas daí quem descobriu foi o profeta. A mensagem dele começou em Atos 2:38 e terminou lá no final da Bíblia. Ele vem mostrando lá o final da Bíblia, que não podia aumentar nem diminuir, nem a mensagem dele podia aumentar ou diminuir. Cada pessoa que ouve, talvez numa pregação nossa, eles pensam que é uma interpretação nossa, mas elas nem não param para ouvir, certo? Nem não param para ouvir. O irmão Sebastião, de Presidente Prudente, mandou CDs nossos, MP3, mas em português, né? Mandou para o irmão José. Irmão José não vai parar para ouvir quase nem o inglês, porque eles
tem como absoluto as fitas do irmão Branham. E, contudo, até hoje, não sabe o novo nome, o que são os trovões, a terceira etapa, eles não têm conhecimento. Certo? Mas, contudo, eles receberam o CD e dizem, bom, o irmão Osmar deve interpretar a mensagem, mas nós já temos a mensagem revelada pelo profeta, pelo irmão Branham. É certo, certo. Mas eles pensam sempre que é uma interpretação, mas eles não param para ouvir, para examinar. Uma coisa que eles nunca viram e nunca vão ver e nunca vão ouvir, porque não param para ouvir e para ver. Eles não param. É família do profeta. E se o irmão Branham, naqueles dias de pregar almas encarceradas hoje, lamentou e pediu a Deus que o que ele estava pregando, que não fosse verdade, que ele estivesse equivocado, porque senão a família dele estava fora, o irmão Branham estava certo nisso naquele tempo, que até hoje ainda não entrou na revelação que se precisa. Alguém diz, bom, você acha que você é o absoluto? Não, o que o profeta pregou para mim é absoluto. E o que o profeta pregou é que o Cordeiro saiu do trono. E eles não sabem, nem a família do profeta. É que Deus tem um novo nome, e eles não sabem. Bom, tem tanta coisa. É que os trovões foram revelados, estão dentro dos 7 selos, e eles não sabem. E quais estas revelações contidas nos 7 selos, conforme Laodiceia 38? Mas eles não sabem, eles não param para ouvir. Eles não param. Vamos tentar mandar em inglês para eles, para ver se dá para ouvir, se dá para perceber alguma coisa. Mas hoje estão muito grandes, cresceram muito. Não vão dar conta de descer na manjedoura para poder ouvir a mensagem do profeta outra vez. Porque já tem pregadores, desde o tempo do profeta, que vivia nos dias do profeta, que os pastoreia. Quererão eles mudar de pastor? Não, e não precisa. Precisava mudar de opinião também, daquilo que pensam ser verdade, ser real, e estão fora. Agora, vocês têm que saber disso. Essa escritura que Jesus falou, examinais as escrituras. Era como nós hoje, examinais a mensagem. Porque a mensagem do profeta são as escrituras reveladas através do 7º anjo. Examinais as escrituras. Para que isso? Para o povo da mensagem. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter na mensagem o arrebatamento, e elas testificam do que eu estou pregando. Essas mesmas mensagens que vocês examinam, a mesma escritura que o judeu examinava, Jesus diz, olha, ela não fala nada de vocês, elas falam a meu respeito, elas falam a respeito do que eu estou pregando, do que eu estou vos entregando. Então, essa mensagem do profeta não fala nada a respeito do que eles creem, porque não tem luz do assunto. Essas mensagens do profeta, elas testificam do que eu prego, do que eu estou anunciando para eles, a começar da minha família à família do profeta. Essas mensagens, elas anunciam o que eu estou pregando. Alguém diz, bom, mas você quer ser diferente? Não, a mensagem do profeta é estranha. É uma coisa estranha. Porque até hoje as pessoas não sabiam o que eram os trovões. Então, os trovões eram uma coisa estranha. Até hoje eles não sabiam que o Cordeiro tinha saído do trono e que a era da graça tinha acabado. E que Deus tinha um novo nome quando veio na terra em William Branham. Deus já tinha um novo nome. Até hoje eles não sabem do novo nome quando o irmão Branham diz que Jesus não desceu, mas subiu já com um novo nome. E se ele subiu com um novo nome, Jesus não subiu só, ele já até desceu.
Ele desceu no Monte Pôr do Sol, e não só no Monte Pôr do Sol, ele desceu na terra, com um novo nome, em Brana. Ele desceu, mas eles não perceberam. É uma coisa estranha. A mensagem do William Branham é uma coisa estranha. Vou te dizer que a mensagem do irmão Branham é uma coisa estranha para a família Brana. Tanto a família Brana natural, como a assim chamada família Brana espiritual. Só não é para o eleito. O eleito, ele conhece essa coisa estranha. O que é essa coisa estranha? O que está acontecendo aí que ninguém sabe? É uma coisa estranha. O que é essa revelação que o profeta revelou? O que é esses trovões? É tão estranho que o irmão Pierre Green veio no Brasil e fizeram a pergunta para ele, já estou citando nome. Fizeram a pergunta para ele, com respeito aos 7 trovões, ele deu uma risadinha e disse, quando o irmão Branham falava sobre os trovões, ele falava de algo futuro. Não, irmão Pierre Green, irmão Branham falava de algo presente. Algo presente, 7 trovões. Quando o irmão Branham falava de 7º selo, eles pensam que o irmão Branham falava da vinda do Senhor, que está lá na frente o rapto. Não, quando ele falava do 7º selo, vigie bem o 7º, ele estava falando, vigie meu ministério, vigie Branham. É uma coisa estranha para eles. Eles não sabem. Andaram com o irmão Branham, comeram com o irmão Branham, dormiram com o irmão Branham, caçaram com o irmão Branham, pescaram com o irmão Branham. Eu não tive esse privilégio. Mas eu durmo com a mensagem dele, sempre. Estou dormindo com a mensagem, pescando com a mensagem, caçando com a mensagem. Caçando o quê? Caçando a águia com a mensagem. Certo? Pescando peixe mesmo. Gente revelada com a mensagem. Estou pescando, estou caçando com a mensagem. E eles pescaram e caçaram com Branham apenas. Eles não conheceram. Branham era estranho para eles. Jesus era estranho para os discípulos. Irmão Branham pregou. Quando a palavra mística, exatamente isso é um estranho. Irmão Branham diz na Fé Perfeita, Jesus era um místico para os seus próprios discípulos. Branham foi um místico para os seus próprios discípulos. Quem andou com ele, quem foi até no Monte Pôr do Sol, e tudo jeitinho de visão, de sonho, tudo certinho, camisa xadrez e tudo certinho, não conseguiu ainda ver o Cordeiro fora do trono, um novo nome. Isso já é passado, não estou pregando coisa que vai acontecer, não, porque já aconteceu. O novo nome já foi manifestado quando Deus era Filho do Homem em William Branham aqui na terra. Ali estava o novo nome, H-A-M. Amém. Agora, quem andou com o irmão Branham, que devia pregar essas coisas. Mas como eles não pregam, então Deus diz, deve ter um doido por aí que vai crer e vai falar sobre isso daí, certo? Mesmo sem os outros entender. Mas examinai as Escrituras, examinai a mensagem. Se você conversar com a família Branham, diz, irmãos, escuta as fitas, escuta o que meu pai pregou. É o suficiente, escuta. Sim, o que adianta eu escutar o que o pai pregou, se eu não tenho luz do que o pai pregou? O que adianta eu escutar? O que adianta eu ler a Bíblia se eu não tenho luz da Bíblia? Eu leio a Bíblia, eu tenho pregadores aí que já leu a Bíblia 50 vezes, 50 anos de ministério, 50 vezes leu a Bíblia e não sabe o nome do Pai. Ele não tem luz da Bíblia. Tem gente que lê a mensagem do profeta. Irmão José Branham, ele vem mostrando para todos nós, leia a mensagem do meu pai. Leia a mensagem do meu pai. Está tudo ali, está, mas o que adianta ler quando não tem revelação daquilo que foi pregado, não tem luz daquilo que foi pregado, não sabe o que é os trovões, não sabe o novo nome, e todo mundo em volta do ser humano, vocês têm que estar em volta da mensagem, é da palavra de Deus que foi pregada por William Branham com revelação. Quem andou com o irmão Branham, quem pregou no funeral do irmão Branham, como T.L. Osborne pregou ali no funeral do irmão Branham, aquilo que ele diz sobre um homem, Deus andou nas nossas praças, na nossa rua,
comeu e bebeu num homem chamado William Branham, foi pregado ali. Mas hoje, o que vê? Cadê os que pode testificar que viu tanta coisa lá no princípio? Oh, eu que vi que Deus andou em carne humana mesmo. Vocês que viram que Deus andou em carne humana, em Branham mesmo. Tanto Deus andou em carne humana que Ele usou o nome daquela carne humana. Ele usou o nome da carne humana. Quando Deus andou em carne humana por Galiléia, por Nazaré, Ele usou o nome da carne humana, Jesus. Quando Deus andou aqui no oeste em carne humana, Ele usou o nome da carne humana, Branham. E se vocês notarem, eu estava lendo um pedacinho, a carta em áudio que irmão Branham deixou para o irmão Levi. Irmão Branham, é ali que o irmão Branham falou. BRANHAN, o 7. Perfeição. Ali que ele falou, Branham. Exatamente nessa carta que ele foi falar, Branham, que ele não pregou uma mensagem à parte, não deixou nada, está numa carta. E ele ainda falou para o irmão Levi, consome com essa fita, apaga ela. Você só lê. Prega, fala o que você quiser, mas apaga ela. E ele não apagou. Ficou um testemunho aí. Agora isso daí nós já pregamos há tempo. Cadê eles para pregar isso daí? Que Branham é o novo nome. Alguém diz, não, mas Branham não falou que é novo nome. Mas e lá atrás, Jesus? Que você acha que Jesus veio falando, não, o meu nome é o nome do meu Pai. Ele simplesmente dizia, eu e o Pai somos um. Você já tinha que saber. Ajunta os dois aí que você forma um nome. Ali está o Pai, Filho e o Espírito Santo. Agora você vem em William Branham. William Branham nunca falou nada sobre isso, que o nome dele seria um novo nome. Ele só dizia assim, que Deus está de pé em vosso meio. Ele é Jeová em minha carne. Bom, são coisas que você já conhece. Mas eu tenho que passar por isso, é coisa estranha. Você fala em novo nome para o povo da mensagem, os que deveriam saber o que é novo nome. Epa, fala nós não. Nós não gostamos que falem em novo nome. Meu pastor disse que ele não pode ficar escutando quem fica falando muito trovão. Então você não escuta Branham, escuta seu pastor. Você sabe para onde você vai. Ele rouba a verdade de você. Você está ligado a Ele, você sabe para onde você vai também. Bem, aí está, fora do comum, essa mensagem é fora do comum. A pregação que o Cordeiro saiu do trono, o último eleito entrou. Cadê uma pessoa para pregar isso? O último eleito entrou, está no quarto selo 60, está no primeiro selo 52. Para mim, 2 testemunhos basta. Já está bom. Se tivesse um só, eu já cria. Porque isso é verdade. O último tem que entrar, e o último era Branham. É por isso que Jesus Cristo diz, eu sou o primeiro e o último. Ele é o primeiro em Jesus e o último em Branham. Jesus Cristo é isso, é primeiro e último. Ele é o primeiro no leste e o último no oeste. Mas ele é o primeiro chamado Jesus, ele é o último chamado Branham. Eles não podem ver isso. Agora, esta é a mensagem para os eleitos. Uma coisa estranha. Você crê numa coisa estranha. Alguém diz, vocês estão andando atrás de Jesus? Você viu o quão estranho ele é? E antes de Jesus tinha um mais estranho que ele ainda. Porque veio um antes de Jesus que não comia, não bebia. Isso é uma coisa estranha. Porque não comia a festa deles, o alimento deles. Não vestia nem o tipo de roupa que eles vestiam. Pele de camelo. Você já viu que coisa estranha? Que homem estranho. Aí o irmão Branham veio e pregou, o estranho. Se eu tivesse lido um pouquinho essa mensagem agora, quem sabe eu ia tirar muita coisa. O estranho. Mas é estranho, é uma coisa estranha. Quando Deus está trabalhando, a mensagem é estranha. O homem é estranho. Eles deveriam conhecer, olha, ele está com a Bíblia na mão, e com a Bíblia na mão eles deveriam dar uma olhada e dizer, olha,
esse homem aí, ele sai do deserto. É bem que o profeta Isaías disse que viriam do deserto as árvores estariam batendo palma, as folhas batendo palma. Falei, mas que jeito? Esse homem aí, não tem ninguém para aplaudir ele, ovacionar, quando ele prega. Mas o profeta Isaías diz que as folhas batiam palmas. Eles deveriam conhecer as Escrituras para isso. Eles deveriam ver que aquele era o tipo de homem. Mas não, era uma coisa estranha, porque eles olharam no homem, você viu? Moço, não dá nem para ficar perto dele. O estilo da pregação dele, a gente vai visitá-lo, em vez dele mimar a gente para a gente voltar na próxima reunião, ou eu cheguei lá e já me chamou de raça de víbora antes de chegar. Em outras palavras, ele já identificou quem era meu pai, eu não sabia. Era isso que João fazia, uma coisa estranha, uma mensagem estranha. Jesus começou com uma mensagem boa, Sermão da Montanha. Chegou um dia que ele deu uma coisa estranha para eles. Aquele que não comer a carne do Filho do Homem, não beber seu sangue, não terá vida em si mesmo. Um olhou para o outro e ó. Já viu que coisa estranha? Eu nunca escutei uma mensagem que ele pregou hoje. Estranho, né? Moisés nunca falou desse jeito. Não creio nisso, não. Você viu que eles andam pregando em novo nome, HM, Brana? Eu nunca vi isso, não. Se tivesse lido a Bíblia, saberia que esse nome era no entardecer. Saberia que Zacarias 14, 6 e 7 é o nascimento do Brana no entardecer. E que no entardecer do ministério de William Branham veio a manifestação do nome HAM. Não foi na primeira e segunda etapa, foi exatamente no final do ministério dele que veio a manifestação do nome. E aquilo ali era o nome de Deus em carne. Que se aquilo ali era Deus, como o próprio profeta prega, só que não falava que era ele, ali estava Deus em carne, um homem com um nome. E hoje é uma coisa estranha para o povo da mensagem. Agora, qual pastor vai ter coragem de falar para o povo um novo nome? Eles não têm mesmo, irmãos. Eles ficam perguntando assim, irmãos, eu tinha isso também em mente. Eu tinha em mente assim, é uma segurança para a gente, irmãos. Vocês não sabem quanto que é bom a gente estar seguro, não no que a gente prega, mas a gente crendo no que os outros crêem, esperar nos outros. Então, olha, o que Goiânia pregar, eu prego. Aí eu estou sossegado, que aquilo ali é verdade. Aí o outro fica assim, o que a África pregar é verdade. O que o Canadá pregar é verdade. Estou em companheirismo com eles dizem. Estamos em companheirismo com os Estados Unidos. O outro ainda muito mais seguro, eles ficam, olha, eu estou em companheirismo com o irmão José. Então, o que ele crê, eu creio. Aí eu falo também, e se é só para escutar fitas do pai dele, eu estou com ele, eu vou escutar essas fitas do pai dele, tudo bem, amém. Então, é uma coisa que dá segurança para o indivíduo, mas não leva para o céu. Não leva para o céu, porque você está acompanhando os outros, e Deus tem que falar com você. Se Deus não te revelar qual é o novo nome, você nunca vai saber, porque é Deus que tem que revelar isso para você, porque está escrito na mensagem, na Bíblia, está escrito, mas não dá para você ver. Agora, quando a luz chega para você, você enxerga. Você enxerga, se Deus estava em carne em William Branham, Deus não podia chamar mais Jesus. Entendeu? O ministério naquela hora não podia, porque senão estava errado. Foi por isso que ele parou com o ministério. Eu quero mostrar esses dois lados, porque você vai ter o nome Jesus te acompanhando, porque esse é o nome debaixo do céu que te salva, e você já é um salvo. Agora você precisa do nome que te revela, e o mesmo Jesus Cristo que te salvou, ele tem um novo nome, ele veio na terra num novo nome. Ele não deu a glória dele para um outro homem, não, ele veio nesse homem. Ele veio e pregou em William Branham, falou através dele, como ele curou e salvou ali no Calvário,
próprio Deus veio e deu revelação para nós no Monte Pôr do Sol, lá no quartinho da tenda. Amém, amém. É bom demais essas coisas. Só que a pessoa pode pegar por um lado e partir para o lado errado e batizar em nome de Brana, e aí começar a fazer coisa que é feita em nome de Jesus Cristo, que já foi realizado. Você sabe que é por isso que o irmão Brana nem fazia grandes orações. Ele simplesmente dizia: vai, a tua fé te salvou, te curou, você está curado. Ele discernia e mandava a pessoa embora. Aquilo ali já estava, toda a bênção estava naquilo. A mensagem do Calvário estava tudo ali. Não tem que ficar gritando, pulando para receber. É meu, aquilo é meu. E o profeta, como já tinha aquilo, já dizia: é nosso, é seu. Se você quer, leva para casa. Se você crê, leva para casa essa bênção. Amém. Agora, você não fica sem um corpo que te dá uma debilidade, um corpo que te dá incredulidade. É um corpo onde você tem uma batalha tremenda, que é Deus trabalhando e o diabo também. Que se fosse só Deus trabalhando, irmão, era uma paz, era um milênio. Se fosse só Deus que estivesse trabalhando hoje, era um milênio. Mas não é só Deus, o diabo também está. Deus está trabalhando, o diabo também. Na cabeça, quando os dois chegam na cabeça, eu vou te falar, é um campo de batalha. Mas para descer, aquele que desce é o vencedor. É aquele que desceu. Cristo desceu, a revelação desceu, os 7 trovões desceram. Aquilo é o vencedor. Lá embaixo, a coisa estranha para os outros é revelado para você. Mas para os outros, que coisa estranha. Não entendemos isso. Não entendemos esse João. Você ouviu a mensagem dele? Olha, eu fiquei sabendo que ele foi no palácio do rei Herodes. Que homem! No palácio, o que ele foi fazer? Foi lá no palácio e levou uma mensagem para o rei de que ele estava em adultério, vivendo com a mulher do irmão dele. Que homem intruso! Ah, que coisa estranha! Mas Deus não tem medo. Deus não tem medo de perder o pescoço quando ele está num homem. Deus não tem medo de morrer no Calvário quando ele está num homem. Aleluia. Eu gosto dessas coisas. Agora, tudo isso aqui me veio porque é coisa que eu já preguei, irmãos. Mas vocês veem, só porque tem uma inspiração, uma coisa estranha. Coisa estranha. 145, com a atração sobre a montanha, mais ou menos 2 dias após aquilo, quando o julgamento atingiu a costa oeste, o terremoto quase afundou o Alasca. O que é esta luz lá em cima do Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado, no Arizona? O que é esta coisa estranha que aconteceu lá em cima? Que as pessoas que estavam dirigindo do leste para o oeste apanharam as pedras que estavam jogadas por lá, onde isto atingiu. E cada uma delas, cada pedra tinha 3 pontas nelas, que isto havia cortado, os 3 são um. Elas estão colocadas em mesas, como peso para papéis, através de toda a nação. O que é esta coisa estranha sobre o Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado? Irmão Branham, o que é esta coisa estranha? Sabe o que é isso, irmão? Irmão Branham está pregando com a atração sobre a montanha, 25 de julho de 1965, e ele perguntando qual é essa coisa estranha que tinha acontecido em 63, e ele não sabia o que era. Teve que pregar em 65, as coisas aconteceram em 63, e o irmão Branham não sabia. Eu vou ler aqui. Ele não sabia daquilo, mas em 65 ele veio e mostrou para nós o que era aquilo, o que é essa coisa estranha sobre a montanha. O que é isso? Júnior Jackson está me ouvindo, você recorda? Vocês recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção do pôr do sol? E isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol através do cenário de profecias sendo cumprido.
E haverá luz no tempo do entardecer, sobre o monte pôr do sol, na floresta Coronado, a 64 quilômetros ao norte de Tucson. Consiga um mapa e veja o pico do pôr do sol lá. Escuta, lá é exatamente onde isto aconteceu. Eu não sabia disso até outro dia. Isso aconteceu, o profeta não sabia. De 63, ele foi pregar em 65, 2 anos e meio depois que ele foi pregar. E o que é isso aí? O que é essa coisa estranha? Ninguém sabia, nem o irmão Brana sabia. Ele está falando aqui, eu não sabia disso até outro dia. Ele não falou até outro ano, não, até outro dia. Porque o dia que o irmão Brana ficar sabendo, ele já pregava. No dia que ele ficou sabendo das trombetas, ele pregou. Ele chamou a esposa dele e disse: querida, Deus já me mostrou que eu já preguei as 7 trombetas. Quando eu preguei o 6º selo, na abertura do 6º selo foi onde soaram as trombetas. Já está pregado. Eu queria sempre pregar, já está pregado. Aí você vai lá no 6º selo e vê para você ver as pragas. Um dia ainda vou pregar sobre isso. As pragas que o irmão Brana fala sobre o 6º selo, do que aconteceu. E coisas que estavam acontecendo naquele tempo, aconteceu naquele período de 42 a 45, quando o 6º selo estava aberto, mostrando as trombetas dos judeus. Porque essas coisas tinham que acontecer um pouquinho antes do 7º selo se abrir, a vinda do Senhor em carne humana, que manifestou no monte pôr do sol. A vinda do Senhor em carne humana ia descer no monte pôr do sol e vir para a terra. Irmãos, é tão simples. 3 anos de ministério, 63, 64, 65. Olha Jesus, 3 anos de ministério. 3 anos e meio, Jesus foi embora. Irmão Brana, 3 anos de ministério, foi embora. Só 3 anos de ministério. Você queria muita coisa? T.L. Osborne disse: você queria isso para sempre? Não, mas não podia ficar para sempre. E é isso mesmo. A gente queria só que aquilo acontecesse daquela forma e que aquele fosse o pregador. Não, mas tem que ter o ministério da esposa de Cristo. Mateus, me perdoe, Apocalipse 10, verso 8 a 11, não podia cumprir no tempo do irmão Brana. No tempo do irmão Brana, ele só trouxe a revelação do livrinho, mas nós tínhamos que comer. E se os Estados Unidos não conseguiram comer, quem comeu, sabe, foi aqueles que no tempo do irmão Brana comeu e morreu. Já comeram e foram embora. Aí caiu uma praga. A praga que caiu é exatamente crer que irmão Brana ia ressuscitar. Isso é uma praga, eles não sabem. Vocês da ressurreição isolada não sabem que vocês estão crendo numa praga. Que o profeta mesmo diz que quando o mensageiro dorme, Deus derrama uma praga sobre os que ficam. E Deus derramou uma praga sobre o povo que cria tanto no irmão Brana, que eles ficaram esperando o irmão Brana ressuscitar. E tem gente até hoje esperando o irmão Brana ressuscitar para revelar coisa que já foi revelada só porque eles não viram. É como os judeus estão esperando o Messias vir para fazer algo só porque eles não viram, os seus pais não viram que Jesus foi esse Messias. Tem branitas por aí esperando o Brana ressuscitar para revelar 7º selo, vinda do Senhor, 7 trovões, visão da tenda. Só porque eles não viram isso. Já aconteceu e vocês não viram. É como falar para o judeu: você vai pregar para um judeu, você está esperando o Messias? Sim, estamos esperando. Ele já veio. Vocês estão indo no muro da lamentação, esfregando, chorando, lamentando. Não, eu sei, a expiação de vocês vai vir por lamentação também. Porque a expiação do sangue vocês rejeitaram lá atrás no Calvário, e nós, os gentios, entramos na expiação do sangue. Mas agora, no final da expiação do sangue, Deus desceu em carne humana e nos expiou através da palavra, feito carne em nosso meio. Alguém diz: olha, aonde está isso? Festa das trombetas, 238.
Fomos espiados assim, pela palavra feito carne em nosso meio. O que é a palavra feito carne? Apocalipse 10 se fez carne, Malaquias 4 se fez carne entre nós, chamado Brana. Fomos espiados 2 vezes. Fui espiado pelo sangue de Jesus Cristo durante as eras e depois fui espiado pela palavra feito carne em nosso meio. Por esta mensagem. Estamos sendo espiados por esta mensagem. Tem hora que as pessoas ficam preocupadas, eu quero saber onde o sangue está. Você não precisa nem ficar preocupado mais de saber onde o sangue está. Você tem que saber onde a expiação está e que tipo de expiação você tem que alcançar hoje. Porque expiado pelo sangue você já foi. Deus agora vem e quer te expiar pela palavra feito carne em William Brana e você rejeita. Não adianta nada você dizer, eu aceitei a expiação do Calvário. Você não viveu o tempo do Calvário. Você viveu o tempo da expiação feito carne em nosso meio. Estou pregando isso para vocês. A expiação de Deus nesse dia final, diz William Brana, é a palavra feito carne. É Malaquias 4, é Apocalipse 10, de 1 a 7. Feito carne, é São Lucas 17, 26 a 30. Feito carne no nosso meio, chamado o William Brana. Eu sei que isso parece uma loucura, uma coisa estranha, mas é o que eu encontro na mensagem do profeta e é verdade. Eu sei que é isto. Amém. Deixa eu ver se dá tempo. Não dá tempo de eu ler tudo. Eu queria ler, mas deixa eu ler uma coisa conhecida aqui que eu li já esses dias para vocês. 207, a união invisível da noiva. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia. Aqui sai Lutero na Reforma. É engraçado, irmão. Tudo está ligado. Você tem que ver que tudo está ligado. Os parágrafos estão ligados. Precisa disso. Aqui sai Lutero na Reforma. Sua igreja não funcionaria. Tampouco a pentecostal. Eu fico pensando como fica esse povo dentro da mensagem, que estão fazendo um trabalho pentecostal. Eles estão ressuscitando o avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos. Quando o irmão Branham disse que aquilo morreu, eles estão dizendo que o avivamento está na igreja deles. Eles têm avivamento de defunto. É o que eles têm na igreja, pastor e igreja. Porque o irmão Branham disse que morreu, o avivamento pentecostal morreu, e eles estão dizendo que eles têm o avivamento pentecostal. Eles estão pulando, gritando e fazendo barulho, achando que isso vai funcionar. Isso já passou o tempo. O irmão Branham diz, isso morreu, acabou. Pentecostes morreu, secou. Lê os ungidos dos últimos dias para você ver o que ele fala. Funcionou em seus dias, porém é outro dia. É cada mensagem dessa dá um título, porém é outro dia. Dá uma mensagem. Que dia é isso aqui? Agora é o dia de uma coisa estranha. Esta é a abertura dos 7 selos. Eu sei que soa estranho para você. 207, a união invisível da noiva, tradução de Goiânia. Irmão Branham dizendo, a revelação dos 7 selos. Meu Deus, a revelação dos 7 selos soa estranho para Pierre Green. Falar dos 7 selos, revelar, está revelado. Sou estranho para tanta gente que andou com o irmão Branham. Não somente para ele, um bom homem, um bom crente. Mas estou falando porque andou com o irmão Branham. E o irmão Branham diz, isso soa estranho. É uma coisa estranha. A revelação dos 7 selos. Isso soa estranho para vocês. Como o irmão Branham sabia? Isso soa estranho, quer dizer, isso daqui é fora do comum para vocês. Isso é algo misterioso que eu estou falando agora para vocês. Soa estranho para vocês. É algo desusado. É anormal o que eu estou falando para vocês. É fora do comum. Isso soa estranho para vocês. Porém, Deus o tem vindicado tão perfeitamente que aí não há pergunta. Exatamente perfeito. Quem é que quer fazer pergunta? Você ainda está atrás de fazer pergunta? Não. Não tem que fazer pergunta mais. O profeta diz, aí não há pergunta. Aquilo que é estranho, que soou estranho e que eles não entenderam, ele diz, isso soa estranho para vocês. Essa mensagem aqui
ela já estava sendo pregada no dia 25 de novembro de 65, um mês antes dele partir. Já pensou? E ele diz: isto soa estranho para vocês, pregar uma mensagem dessa, depois partir. Dia de ações de graça, a união invisível da noiva de Cristo. Isso soa estranho, uma união invisível. Invisível porque você está unido com a mensagem, mas é invisível. Não está sendo visto pelos olhos do povo da mensagem. Onde você está unido não está sendo visto por eles, é uma união invisível. Eles não veem essa união, você está unido, mas eles não veem que você está unido porque é invisível. É o irmão Branham que pregou a união invisível da noiva. Ele não pregou a união visível da noiva. Não, essa união que nós estamos agora, esse casamento é um casamento invisível. O casamento invisível da noiva. Eles não perceberam o casamento, nós casamos e eles não perceberam. É o casamento invisível, não é visível. Goiânia não sabe disso. Canadá não sabe disso. É invisível. É o casamento invisível da noiva de Cristo. Que noiva? Aquela de Apocalipse 10:8, que comeu o livrinho. Quando ela comeu o livrinho, ela casou. Ela recebeu um novo nome, H.M. Branham. Aleluia. Oh, meu tempo está terminando aqui também, eu tenho que parar. Mas é tanta coisa tão boa que poderia deixar para vocês. 238, se você quiser ler em casa, até o 243, tanta coisa boa. Todos sabemos que a igreja nessa condição não podia terminar nesse dia final. Como podia introduzir Malaquias 4? A igreja não pode introduzir. Tem alguém que introduz Malaquias 4? Como podia fazê-lo? Eles nem creem em tal coisa. Porque se crê em Malaquias 4, eles têm que saber que está ligado em Apocalipse 10. O Malaquias 4 revelou os 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos, estas revelações que convertem o nosso coração. Então, se as pessoas não receberam esta revelação dos 7 trovões, do novo nome, nem convertidos eles são, estão na mensagem há 50 anos, nem convertidos são. É como o povo pentecostal e os demais, nem convertidos são, rejeitaram o batismo em nome de Jesus Cristo, nem convertidos são, e o povo da mensagem rejeitaram o novo nome no tempo do ministério de Branham. Deus em carne humana aqui, outra vez entre nós, e eles rejeitam este ministério, nem convertido o povo da mensagem é. Vou desligar a internet, vou desligar o rádio. Não é isso que eles pensam? Não vou escutar mais, mas você tem que, agora você pode escutar. E já pode até desligar também. Por quê? Porque você já ouviu que não é convertido. Você tinha que ouvir isso. Que quem é convertido sabe do novo nome. Quem é convertido sabe dos 7 trovões. Amém? Amém. É uma pena, é uma pena. Observe a condição de Sodoma em que estava naquele dia, encontrava naquele dia. Observe a condição da igreja hoje em dia. Note o que sucedeu a Abraão, o escolhido. Note o que sucedeu a Ló e aqueles ali embaixo em Sodoma. Observe a Billy Graham e Oral Roberts e eles ali embaixo entre essas denominações. Observe a igreja escolhida, Abraão tirado para fora. Observe que classe de sinal, o próprio Jesus, o Deus encarnado ali parado em carne humana. Será que não dá para o ministério de William Branham? Era ele que está dizendo, o próprio Jesus, o Deus encarnado ali parado em carne humana. 240, a união invisível da noiva. Você diz, esse era um anjo. A Bíblia diz que foi Deus, o Senhor Deus Elohim, ali parado em carne humana. Fala claro, vamos falar claro. O Senhor Deus Elohim, ali parado em carne humana, chamado Branham. O Senhor Deus, Elohim, é isso daqui, ó. Você está interpretando, é o que Branham está dizendo. É isso daqui, ó.
ali parado em carne humana, mostrando que ele ungiria a igreja, a sua igreja nos dias finais. Oh, como eu estou satisfeito em ser uma igreja ungida nos dias finais, porque Deus ungiu uma carne humana para depois derramar daquela unção que derramou dentro de uma carne humana, Ele vem derramar sobre o corpo humano, o seu corpo místico aqui na terra, a sua igreja. Tudo que estava dentro de Brana está dentro de mim, está dentro de você. Tudo que estava dentro de Cristo estava dentro da igreja no Pentecostes. Tudo que estava dentro de Brana, da revelação dos trovões, está dentro de nós hoje. Amém. Amém. Seria Deus operando novamente em carne humana. Ele não fala carnes humanas, não são muitos, não era nele só, era nele, aquela operação, era em Jesus, e depois foi em Brana, era em carne humana. Deus unge uma igreja, mas Ele estava operando em carne humana. Quando Ele derramou a unção para a igreja, lá no Calvário, Ele estava operando em carne humana, chamado Jesus. Quando Ele derramou a unção dos trovões, Ele estava operando em carne humana, chamado Brana. Amém. Isso daqui dá vontade fazer de tudo, pular, gritar, sair correndo. Falei, o que é isso? É que é a verdade do dia. Você tem que se alimentar daquilo que águia alimenta. Obrigado, Senhor, por esta palavra, pelo monte pôr do sol, pelo que o Senhor fez ali naquele monte, e eu sou uma parte daquela terra do monte pôr do sol. Brana era uma parte daquele monte pôr do sol, até o rosto dele estava desenhado ali, e eu sou uma parte de Brana. Eu estava ali no Monte Pôr do Sol. Aquele Monte Pôr do Sol tem um pouquinho de terra minha ali também, ainda que eu nasci aqui no Brasil, mas eu sou do ministério do novo nome. Eu sou do ministério que Deus desceu em carne no Monte Pôr do Sol. Obrigado por estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Logo minha carruagem vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar. Vem logo me buscar. Ali com os anjos quero morar. Vem me levar ao lar. Vem logo minha carruagem. Vem me levar ao lar, vem logo minha carruagem, vem me levar ao lar. Ó meus irmãos, estáis vós prontos para ser levados ao lar? Pois Cristo vem logo com seus anjos, vem nos levar ao lar, Vem logo. Vem te levar ao lar. Vem tua carruagem vem logo te buscar. Tua carruagem vem logo te buscar. Vem